E aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Anarco. E bom galera, nesse vídeo eu vou estar mostrando a vocês como criar um RPG no Construct 2. Primeiramente vem aqui em File, New. Vamos criar um novo projeto aqui. Bom, aqui começa com o básico, né, do novo projeto. Então vem aqui e vamos renomear. Nosso projeto vai chamar Dark Tribe RPG. A versão vamos colocar 1.0. Não, melhor ainda. Anarco Tribo RPG. Descrição não vamos pôr nada, ID também não precisa pôr nada, website também não, e as outras configurações pode deixar como está. Eu vou copiar aqui a Windows Size, que eu vou vir aqui agora em Layout, botão direito, renomear mapa 1. Vou renomear o evento também, mapa 1E. O eu vou usar para comparar como evento, entendeu? Bom, clicando aqui em mapa 1, tem aqui Layout Size. Eu vou dar um Ctrl V, que eu vou colocar 854 por 480, que é para ficar no tamanho aqui, vamos assim dizer, da tela, né, que vai aparecer. Bom, primeiramente vocês podem dar zoom usando o Ctrl e o terceiro botão do mouse. Eu vou deixar aqui nesse tamanho aqui, que é o que eu sempre uso. E agora vamos começar o projeto. Vem Layers, aí aqui vai ter a Layer 0. Nós vamos renomear, vamos colocar como fundo, que vai ser o chão, essas coisinhas aí. Agora vamos criar outra layer, que nós vamos colocar personagem. Agora vamos voltar na layer fundo. É bom que vocês lembrem de selecionar aqui a layer. Vamos dar 2 cliques em inserir objeto, Tiled background, seleciona um lugar aí. Vou selecionar aqui o chão. Eu mesmo que fiz isso, e como vocês podem ver, vai ser em pixel que eu vou fazer, então dá para fazer com o próprio Construct 2 os gráficos. Depois eu faço uma pequena demonstração aí. Bom, já criamos aqui size, eu vou colocar o tamanho daqui da tela. Em posição eu vou colocar 0,0 para ficar certinho. Vou bloquear a layer e vou vir em personagem agora. 2 cliques novamente, sprite, clique em qualquer local da tela, vou carregar aqui que eu já tenho o personagem feito. Também foi feito com o Construct 2. Esse personagem é só um exemplinho aí, ficou meio feio, mas é só para vocês terem uma ideia aí do personagem. Eu vou colocar ele aqui no canto para ele não atrapalhar. E vou renomear de sprite, vou colocar Sharp, melhor, que é a abreviação de character. Em Tiled background eu vou renomear e colocar pedra, que eu vou usar ainda mais tipos de chão, entendeu? Como vocês podem ver aqui no canto ficou cortada a pedra no meio, mas isso não importa, entendeu? Então vamos clicar aqui no personagem, behaviors, vem aqui em adicionar nova behavior. Aí nós vamos colocar Bond to Layout, que é para o personagem não sair da tela. Nós vamos colocar também Scroll To, que é para a tela, quando o personagem andando, a tela ir seguindo ele, e 8 Direction. É bom vocês ir sempre salvando. Vou salvar aqui, eu vou colocar Anarco RPG, nome do projeto. Vamos dar play, tem um botão aqui Run Layout, dá um clique, carregando. Bom, como vocês podem ver, o personagem está aqui.
Só que ele tem um problema que não dá pra ver agora. Dá pra ver quando anda, olha. Quando anda para um lado, ele tá indo normal, porque ele está na sua posição atual. Só quando vai para o outro lado, ele vira, para baixo ele vira e para cima ele vira. Isso tá errado, eu não quero que aconteça isso. Porque eu quero que dê uma perspectiva diferente no jogo, entendeu? Então vamos fechar. Vem aqui em personagem, aqui em set angle do 8 direction, vamos colocar em no e vamos dar um play para testar. Bom, agora anda para um lado, para o outro, para baixo, para cima e ele fica normal. Vamos fechar aqui. Agora nós vamos fazer uma perspectiva de que o personagem não ultrapasse, que o personagem passe, aliás, atrás de casa, mas também fique na frente. Então nós vamos criar outra layer aqui. Ela vai ser renomeada, na verdade vamos criar duas layers. Ela vai ser renomeada, a minha layer vai ficar como objetos. Vou criar outra e vai ser renomeada objetos de novo. Opa, peraí. Objetos Y. Não, objetos 2, melhor. Objetos 2 eu vou colocar embaixo de personagem. Mas por que eu vou usar 2? Porque vai ser assim. Quando nós clicarmos aqui em objeto, nós vamos criar uma fonte. Vem aqui inserir outra imagem. Procurar aqui, eu fiz essa fonte. E eu não quero que essa fonte dê uma colisão grande, tá? Vai dar uma colisão grande, eu vou diminuir o tamanho dela aqui. Opa, aqui ó, para cortar a imagem para ficar assim num tamanho pequeno. Minha fonte vai ficar aqui. Peraí. Pronto. Aqui assim, aqui tá bom. Não precisa de tanta coisa assim também não. Minha fonte está aqui. Eu vou clicar nela, vou vir em Behaviors, vou adicionar outra condição e colocar Solid, que é do meu personagem colidir com ela. Aqui ó, na layer de cima, ele fica tipo, sei lá, meio atravessando a imagem aqui, mas nós vamos mexer nisso. Nós vamos vir aqui em Set Collision. Ó, tá vendo esses local marcado? É por isso que o personagem está batendo, tipo, só nesses lugares. Então, eu vou estar colocando aqui, eu quero que o personagem, botão direito, vocês podem deletar. Okay. Eu tô querendo que o personagem fique, vamos dizer, assim, só com a barriga aparecendo, certo? 60, colocar 58, não, é pouco, 50. Isso, 50 ou talvez menos. Acho que tem que aumentar mais. Vamos pôr um 45. Isso. Vou pôr 45. Então ele tá 60, nós coloca 45 também. Para ficar tudo retinho. Observem que tem que ficar números inteiros aqui para não ficar muito, vamos dizer assim, para não ficar muito ruim, né? Podemos dizer. Eu vou colocar aqui 1. Aqui eu vou diminuir para 1 também, para poder ficar nas bordas certinhas, para não ficar um espacinho. Mas é só um espacinho. É só um espacinho, mas só esse espacinho, galera, já vão dificultar vocês, né? 113, vamos ver, tá? 181, 181, 113, vamos colocar 112. E aqui também nós vamos mudar de 113 para 112. Bom, tá feito essa parte. Agora nós vamos no personagem. Vamos desbloquear a camada personagem. 2 cliques. Dá um zoom. Pode ver que ele está selecionado dessa forma aqui. Eu quero que os pés dele
fique selecionado. 39. É sempre bom pôr números inteiros, como eu falei. Aqui no caso é 18. Bom, galera, agora vamos vir aqui na parte de evento. Vamos adicionar um novo evento. Primeiramente, eu pausei o vídeo porque tinha dado um errinho aí eu tive que mudar algumas coisas. O personagem, como vocês viram, tá só o pezinho aqui. Aí nós vamos aqui em Set Origin and Image Points. Ele vai estar aqui no meio, mano. Ó, ele vai estar aqui no meio. Aí vocês descem até a parte que está selecionada para colidir. Por quê? Vai ficar impossível de relar a origem. Para ser impossível da origem ter contato com a fonte. E na fonte nós vamos colocar em outro local. Ó, ela vai estar no meio, tá vendo? Peraí. Ela vai estar no meio. Nós vamos colocar ela aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo. Porque é ali que o personagem vai colidir. Senão vai dar erro. Então vamos adicionar evento, personagem. Nós vamos dizer assim. Vamos comparar o Y. Que se ele for maior ou igual do que o Y da fonte, a fonte vai mover para layer número 3. Opa, 1, que é objetos 2. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V. Vamos editar aqui, vamos colocar layer 3 e colocar quando for menor. É só menor, não é menor ou igual, só menor. Porque aí vai ficar movendo de layer. Aí vamos dar um play aqui para vocês verem. Bom, vamos lá. Pode ver, eu tô passando aqui por trás. Tá tudo certo. Quando chega aqui, eu fico pela frente. E quando eu vou aqui, eu tô por trás. Bom, galera, como vocês viram, tá feito. Só que eu vou mudar o meu personagem. Que eu não quero que ele fique com essa cabeçona quadrada aqui. Eu acho que não ficou tão bonito. Então eu vou mudar aqui rapidinho, que aí vocês vão ver já como que se faz o gráfico. Como eu, pelo menos, faço o gráfico. O personagem já mudei aí ele, e aqui já tá as coisas normalizadas aqui. E agora eu vou dar um play aqui só para mostrar para vocês como ficou. Ó, aqui eu tô passando por trás numa boa, e aqui eu tô passando pela frente numa boa. Tá tudo certo, não tem erro. A fonte, ela tá tipo aqui, ó, tava no meio, porque a coordenada aqui tava no meio. Mas como tá agora aqui no canto, então eu vou ter que colocá-la no meio. Pronto, agora não tá bem no meio ainda, mas já tá bom. E é isso, galera. Nesse vídeo aqui é só, por enquanto, né? E no próximo vídeo eu vou estar colocando mais algumas coisas aí. Eu vou mudar o cenário. Porque como vocês aprenderam aí, com esse negócio aqui de passar aqui por cima e vir aqui e passar por trás, vocês vão poder colocar as coisas novas no cenário. O cenário vocês vão ficar por conta de vocês. Mas eu ainda vou ensinar como fazer inimigo, vou ensinar como fazer animação, porque também apesar de parecer fácil, que é só mudar os frames, mas não é, por causa que quando a animação muda, também muda esse negócio aqui de passar por cima. Então vai ter aí uns códigos aí que nós vamos ter que fazer. Esse é o primeiro vídeo da série, eu tô voltando com o canal agora. Eu parei aí faz acho que 9 meses que eu parei. E eu também vou estar voltando com a série do RPG Maker, só que a versão 2.0.
Eu vou mexer mais algumas coisas lá no RPG Maker para vocês aprenderem. Lembrando que é o RPG Maker VX Ace, beleza? Então, bom, no vídeo é só isso mesmo. Deixem seu like aí, se inscrevam no canal e acessem o site, que no site vai estar algumas coisas para fazer download aí. Inclusive, eu vou fazer uns packs de gráficos lá e vou estar postando e vou estar avisando vocês aí. Bom, galera, por hoje é só isso. Quarta que vem sai outro vídeo e eu só posto de quarta-feira, porque eu só tenho tempo para gravar na terça e postar na quarta. Então é isso aí. Um abraço, valeu e tchau!